Olá Dev, beleza? Vamos aqui dar início ao nosso curso básico de criação de API RESTful com Node.js. E aí, a primeira pergunta que a gente tem aqui é: o que é uma API, né? Então, esse termo API ou API, ele é um acrônimo para Interface de Programação de Aplicativos. É um conjunto de especificações que definem de que forma as aplicações irão se comunicar. Então aqui a gente tem como exemplo uma aplicação móvel, que essa aplicação depende de outras aplicações back-end para que o usuário obtenha a informação completa. Então você considere aqui que essa aplicação ela dependa da API dos Correios para poder pegar informações de CEP e de endereço, e também depende da API do Google Maps para poder plotar o mapa com o endereço que ele pega lá nos Correios. Então você cria uma aplicação móvel, um front-end, que trabalha com dois back-ends distintos que vão trazer para cá a informação que o usuário precisa para conseguir renderizar essa tela, com o mapa, através das informações que vêm da API do Google Maps, e com a localização do endereço específico que foi buscado numa API dos Correios. Então esse termo API é isso. Com API você tem uma interface para que um sistema se comunique com outro sistema. É exatamente essa interface. E aí você consegue compartilhar ações e ferramentas para isso. A gente vai estar criando a nossa API aqui nesse curso. E aí vocês vão ter uma visão mais direta de como isso funciona, Quando uma empresa ou alguém disponibiliza uma API para que seja consumida de forma pública, essa pessoa ou essa empresa por trás dessa API pode definir quais informações estarão disponíveis. Então você pode e deve utilizar uma API quando necessário, mas sempre visando pontos importantes de segurança. Então nem tudo pode estar disponível publicamente. Existem APIs que o acesso é restrito, você precisa de um token para acessar, de uma validação de acesso, Outras são totalmente públicas, como por exemplo essa API dos Correios, onde você consegue pegar as informações sem precisar se autenticar. Enfim, você cria API de acordo com a demanda. E essas informações que são trocadas entre as aplicações, entre essa aplicação móvel e cada um desses back-ends aqui, normalmente se usa o padrão JSON, que é muito utilizado para retornar os dados das APIs baseadas em web, que é o nosso caso aqui. A gente quer construir uma API com o Node.js, e é exatamente o formato JSON que usaremos para que a informação venha da API para o front-end. E o fundamental de uma API, qualquer uma delas, é a documentação. Então, como é que o desenvolvedor desse aplicativo sabe como essa API funciona para que ele consiga consumir essas informações? É exatamente a documentação que vai orientar os desenvolvedores de outras aplicações de que forma eles poderão consumir os dados que estarão disponíveis em cada API. Então, documentação é fundamental para a criação de uma API. Sem a documentação, dificilmente as pessoas conseguirão usufruir ao máximo de tudo que está ali disponível. E o que é REST, Que a gente fala lá no título do curso, API RESTful. O que é isso, O REST, ele é Representation State Transfer, ou transferência representacional de estado. Até um tempo atrás, a maioria das aplicações eram criadas com base na arquitetura MVC, que é o Model, View e Controller. Esse modelo ele reúne toda a estrutura, tanto o back-end quanto o front-end, em uma única aplicação, onde o servidor fica encarregado de receber todas as requisições, processar, gerar um HTML e devolver esse HTML contendo a resposta para o cliente. Então, o próprio servidor, ele além de ter que acessar banco de dados e coletar as informações que o usuário solicitou, ele também tinha a responsabilidade de formatar a página com tudo necessário para o usuário ver aquela página amigável, com imagem, com CSS, com HTML. Então era tudo em uma aplicação só. Agora, falando em REST, a arquitetura REST ela separa o back-end do front-end. Então, nesse caso, o back-end, depois de receber e processar as requisições,
ele responde ao cliente as informações de forma estruturada, normalmente no padrão JSON. Com isso, o mesmo back-end pode atender diversos front-ends, seja mobile, seja aplicação web, qualquer outra API, né? Então, a arquitetura REST normalmente vai trabalhar com as informações estruturadas em um JSON, que vai conter as informações solicitadas pelo cliente, pela aplicação front-end, pela aplicação mobile, e devolver essas informações. Falando um pouco mais dessa arquitetura REST, ela é uma arquitetura cliente-servidor, então separa as responsabilidades. Stateless, então o servidor ele não armazena estado ou sessão, por isso se usa os tokens, né, para poder fazer a validação se aquele usuário pode acessar ou não determinado conteúdo. A gente pode trabalhar com cache, suporte para o uso de cache na API. Interface uniforme, que é uma espécie de contrato entre o servidor e o cliente. O servidor, o back-end, ele define de que forma ele quer receber as solicitações, através de qual método, qual recurso você quer consumir, ou seja, qual entidade, é o usuário, grupo, projeto, produto e assim por diante. Dependendo de como você for consumir isso, alguns parâmetros precisam ser enviados também, precisam ser definidos. Isso tudo, a documentação da API precisa indicar para que as pessoas consigam consumir essa API. Então, essa arquitetura REST também define a estrutura de dados, né? Que é o JSON, o principal formato usado para estruturar os dados que serão enviados por essa arquitetura REST. Então, na próxima aula, a gente vai estar vendo de que forma funcionam, né, essas requisições, como estruturar esses dados, como trabalhar com os métodos HTTP, né? Ou seja, a gente vai detalhar um pouco mais essa arquitetura, que é o que a gente vai estar utilizando para a criação da nossa API aqui, beleza?